meus amores! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz. E hoje estou feliz da vida, radiante. Recebi 3 relatos e de pessoas diferentes e eu estou super feliz. Hoje abri a caixinha de mensagens e voilá! 3 contos para mim. E fiquei assim, nossa, gente, pulando de alegria. Então, muitíssimo obrigada aos 3 que me enviaram, né, os contos e os relatos. Entrarão aqui sucessivamente, de acordo com a ordem que chegaram. E aí o primeiro que chegou é de uma moça que mora em Brasília. Então, eu vou contar que ela pediu para não ser identificada, né? Então, não dizer o nome dela, ok. Será atendido seu pedido, né? Perfeitamente. E vou dividir com vocês aqui o conto. Olha, ela mandou o que aconteceu com ela, tá aqui em 99. Como é uma moça, eu escrevi com a caneta rosa para ficar bem bonito, porque eu estava muito feliz e muito contente, né? E eu já estava até preparando para vocês indicação de filmes. 5 filmes assim que me marcaram muito. Aliás, tem até mais do que 5, mas vou começar por esses 5. Mas aí chegou aqui, né? Chegaram os 3 contos. Eu já falei para vocês que o conto é prioridade aqui no canal, então vou passar à frente, ok? Depois então entra aí o vídeo com as indicações de filmes. Deixa eu até beber um pouquinho d'água aqui, porque eu estou emocionada. Tava com sede. E a minha bebida preferida é água, gente. Primeiro lugar, água. Segundo lugar, água. Terceiro lugar, água de coco. Aí depois, quarto lugar... Eu acho até que no terceiro lugar, empatado ali, tá a água de coco e o café. Sendo que depois da cirurgia, né, da cirurgia plástica, eu fiquei meio assim, reticente com café. Então, eu estou mais adepta ao café com leite. Mais água, água de coco, chazinho, são minhas bebidas assim prediletas, né? E agora a aguinha ali, que é, pra mim, na minha opinião, é a melhor de todas. E eu bebo muita água, muita, muito bom. Faz muito bem pra saúde, né? Bem, gente, sem mais delongas, vamos lá. A mocinha que nos escreve esse relato, ela em 1999, ela tinha 8 aninhos de idade, estava entre seus 8 e 9 aninhos ali, por ali, de idade, e ela estava indo visitar um terreno que era para a construção da casa nova deles, da família. Então, quem foi lá nesse terreno visitar com ela, né? Ela, claro, uma criança, o irmãozinho dela, o pai, a mãe e o avô, tá? Esse terreno que a família havia comprado para construir a casa ficava numa área de chácaras e era em Brasília, perto do lago. Tá? Ela colocou assim, Brasília, perto do lago. Lá, nessa época, quando eles foram visitar, só tinham 3 casas construídas, tá? O restante era tudo terreno, era lote, né? Como o deles também. E aí eles estavam lá, o pai, a mãe, o irmão e o avô. Era por volta de meio-dia. E aí eles estavam vendo ali no terreno onde eles iriam construir a casa, o melhor local, quantos cômodos a casa iria ter, né? Aquela conversa, ali tudo animado e tal, batendo papo. E aí quando de repente surge um senhor branco, aparentando ter por volta assim, de uns 70 anos, usando roupas simples, e ele estava no lote ao lado, tá? Ao lado do deles. E aí ele apareceu atrás da cerca, entre umas árvores e a mais ou menos assim uns 8 metros de distância deles, tá? E aí ele foi e ele falou assim, ele perguntou, né? O que vocês estão fazendo aí? E aí todo mundo achou aquilo bem normal, né? Porque é um lugar assim até um pouco ermo, né? Só com 3 casas construídas. Qualquer pessoa que chega ali é um evento, né? Uma festividade, né? E aí no que ele perguntou, eles falaram, né? Que eles haviam comprado aquele lote e que iriam construir a casa deles ali muito em breve, né? Ela, a moça que nos conta esse caso, falou que mesmo sendo normal, aquele senhor chamar a atenção deles e fazer uma pergunta, ela achou aquilo meio estranho, sabe? Ela mesmo criança, ela se sentiu assim um pouco incomodada, sentiu assim, uma sensação estranha, tá?
E ela também achou estranho porque ele apareceu do nada, sem fazer barulho no meio do mato, porque realmente quando você vem andando, você pisa no mato, nas folhas secas, você faz um certo barulho, né? E ele não fez nenhum barulho, apesar de 8 metros ser assim uma distância um pouquinho considerável, né? Mas não ouviram barulho nenhum. Então tá. E aí, né, o avô dela explicou tudinho, que eles compraram o terreno, iriam construir. E aí o senhor disse que no lote em frente deles, que já até havia uma casa construída, a casa era do Eduardo, filho dele. E que eles fossem lá conversar com ele, que eles seriam vizinhos, tá? E aí ele ficou feliz com aquilo. Aí eles guardaram bem o nome do rapaz, né? E depois dessa breve conversa, o senhor se despediu e foi voltando ali para aquele caminho por entre as árvores. E aí nisso a família dela começou a conversar. Ela, criança também, assunto praticamente de adulto, ela não prestou tanta atenção assim. O senhor foi embora e sumiu ali entre as árvores, né? E eles também não ficaram botando tanto sentido nele. Pois bem, a conversa foi rápida, né? Não durou mais do que 1 minutinho ou 2, só que aquilo não saía da cabeça dela, ela não parava de pensar naquele senhor. E ela conta aqui que ela tem um grau assim de mediunidade desde pequena, né? E que ela sempre sentiu quando as coisas eram estranhas, quando algo não era desse mundo, né? E aí com isso não foi diferente, ela se sentiu assim um pouco incomodada, mas como ninguém comentou nada, ela também ficou lá na dela quietinha, né? Uma criança, né? Comentou nada também não, mas nunca esqueceu esse fato, tá? E aí passaram-se 5 anos desse ocorrido. E ela, a moça que nos conta o caso, em uma tarde estava conversando com a mãe sobre o sobrenatural. E aí veio o que? Esse assunto à tona, do senhor no lote. E aí a mãe dela contou o que aconteceu depois. Bem, mais um pouquinho de água para contar para vocês. Tem que tomar o fôlego, né? E molhar aqui a garganta, né? É muita coisa, gente. Não é fácil, não. A garganta resseca. Ai, Fátima, deixa de mistério. Conta logo o que a mãe dela falou. Então, vamos lá. A mãe dela disse que poucos meses depois daquele encontro no lote, o pai e o avô dela foram até a casa do vizinho de frente, do Eduardo. E aí foram lá se apresentar, né, fazer amizade, enfim, falaram que estavam construindo ali a casa, era para a família, aquilo tudo, e conversa vai, conversa vem. Eles falaram que quem também havia indicado para eles irem ali conversar com ele tinha sido o pai dele, o pai do Eduardo. Aí o Eduardo, meu pai? Ah, tem algo errado aí. Aí eles, não, olha, seu pai, ele que nos indicou para que viéssemos aqui. Ele, pálido, né, meio assim, passado, disse que não teria como, porque o pai dele havia falecido há 10 anos, quer dizer, em 89 o pai dele faleceu, então não tinha como. E aí quem ficou assustado foi o pai e o avô da moça, né, eles que assustaram também ficaram pálidos, né, naturalmente, assim, passados com aquela situação. E aí, eles incrédulos, né, tanto uma parte quanto a outra. E aí, como é que ia resolver isso? Eduardo, então, resolve dentro de casa pegar uma foto. Traz a foto, mostra para eles e eles verificam que o senhor da foto era o mesmo senhor que conversou com eles. Era o pai do Eduardo, né? E aí, né, esclarecido ali o fato, né? Todos os três, assim, passados. O avô e o pai dela chegaram em casa, contaram para a mãe, resolveram não contar para as crianças, para eles não ficarem impressionados, intimidados, com medo e tal, né? Achou melhor não contar, por isso que a mãe dela conta para ela 5 anos depois, né? E aí, o que ela pensa, né? O que a moça que nos escreve pensa? Ela acha que, primeiro fato, ela sempre olha para os pés, né? Como ela vira e mexe, vê um espírito, ela sempre olha, porque o espírito normalmente ele flutua um pouquinho acima do chão. E só que no caso desse senhor, ela não conseguia ver os pés porque ele estava no meio do mato. Então aquele mato ali crescido, ela não via os pés dele, né? Então, ela até tentou ver, ela com 9 anos, 8, 9 anos, mas ela não conseguiu devido ao mato, né? E também ela nunca teve medo dele, né? Ela achou ele um pouco estranho, mas nunca sentiu medo e também nunca esqueceu o fato, né? E ela fica boba porque esse fato ocorreu meio-dia, sol a pino, e os 5 familiares ali viram o senhor e conversaram um pouquinho com ele, né?
Então é o que eu sempre falo para vocês, para você também, minha ouvinte querida, não tem hora, né? Muita gente acha que só pode ver à noite, eu sempre falo aqui, que pode ver à noite, de dia, né? Porque tem aí uns estudos, algumas pessoas dizem que só realmente pode ver à noite porque tem um problema de refração de luz, isso e aquilo, e aí o espírito ia ficar muito translúcido, não iria aparecer, mas eu sou prova viva, tenho familiares também que já viram de dia, e tem tanto relato aqui no canal de alguém também que viu um espírito de dia, quer dizer, é de dia, é de noite, não tem hora não. Se você tiver um pouquinho ali de mediunidade ali aflorada para ver, né, a vidência, você vai ver, né, porque todos nós somos médios, todos nós somos sensitivos, né? Uns mais, outros menos, mas todos nós temos nossa sensibilidade bem aguçada. É só a gente prestar atenção, sempre falo isso, aos sinais. Preste atenção aos sinais, né? Eles vêm sempre. A gente às vezes é que não percebe, não é? Então é isso. Minha queridíssima, muito obrigada por ter enviado aqui pra gente. Eu fiquei tão feliz de abrir minha caixinha hoje. Logo 3 contos, não 1 nem 2, 3. Então vou contar pra vocês todos os dias, né? Nessa sexta-feira agora dessa semana, meu esposo vai operar. E aí, eu sei que a minha vida vai ficar um pouquinho assim corrida nos primeiros dias, né? Mas eu tenho fé em Deus que vai correr tudo bem, vai ser uma cirurgia maravilhosa. E daqui a pouquinho eu tô junto com vocês de novo. Então, se der, hoje ainda eu gravo os outros 2 contos, já pra ficar guardadinho aqui no canal, tá bom? Mas aí eu vou conversando com vocês pelo Instagram. Quem não me segue no Instagram é FV Muniz, tá? Você pode pedir lá pra seguir, né? Porque ele é privado, que eu aceito. Tá bom? E deixo aqui o pensamento para vocês e ele diz assim: eu amo a mulher que eu me tornei, porque eu lutei muito para ser ela. Então, como eu digo isso, tenho certeza que vocês também dizem o mesmo, né? E lutam para ser a mulher que vocês desejam ser. Então, sintam sempre orgulhosos e felizes com quem vocês são, né? Até um pouquinho envaidecidos, né? Porque a gente luta tanto para ser quem a gente é, né, num mundo onde tem tantos questionamentos, julgamentos, apontamentos de dedo, né, tanta cobrança, é muito difícil ser quem você é, né, e você se aceitar, se assumir e ser feliz com as suas escolhas, né, isso é que traz felicidade pra gente. E mulheres, então, né, nós somos guerreiras, todas nós mulheres, tenho certeza que daria uma biografia assim estupenda, excelente, com muitos ensinamentos, porque mulher ela já é guerreira desde o nascimento, desde a barriga da mamãe dela ela já é guerreira. É ou não é, mulherada, que é ouvinte aqui do canal, né? Não desmerecendo os homens, mas mulheres são guerreiras, né? São fortes, não é isso? Então se amem, se valorizem, né? Se respeitem, respeitem os seus limites também, né? Às vezes a gente quer atingir um limite tão alto, que está tão fora de tudo que a gente pode conseguir, e a gente só vai o quê? Se ferir, se machucar com isso, né? Então se amem do jeito que vocês são. Se puder melhorar, melhore, né? Acho que tem muitos fatores aí que podem nos ajudar a melhorar em vários sentidos da nossa vida, né? Mas também não almejem o inalcançável, né? Porque isso aí só vai frustrar. Se ame, se valorize, se queira bem, se aceite, né? Se perdoe, se abençoe. Isso é muito importante. Tá bom? Mulherada do meu coração. Minhas amigas queridas. Meus amigos também. Um grande, grande, grande beijo de carinho. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau.